Oi pessoal, então nós estamos dando continuidade aqui ao nosso terceiro bimestre na matéria de História para o sexto ano A. Estamos dando continuidade aqui ao nosso terceiro bimestre na matéria de História para o sexto ano A. E nós estamos aqui então falando sobre a civilização romana e sobre as importâncias que essa civilização deixou para a nossa sociedade, ou seja, para nós estamos falando da importância que a civilização romana tem ainda hoje para a nossa sociedade, como que essa civilização acabou deixando para nós tantas características, tantas particularidades que são preservadas até hoje, que são vividas até hoje. Lembre então, a gente está aqui finalizando o nosso módulo 14, as origens dos romanos, um povo da antiguidade. Lembra que a gente começou falando aqui que essa civilização ela tem sua origem lá por um mito fundador, que é o mito de Rômulo e Remo. E nesse princípio mitológico, nós temos a formação dessa civilização que retrata a luta de dois irmãos. Nessa interação aqui, nessa relação que nós temos com Rômulo e Remo, nós vamos perceber aqui que essa civilização, então, ela é marcada por particularidades. E essas particularidades está na ligação entre os princípios reais e os princípios religiosos. Ou seja, já que no mito de Rômulo e Remo, nós trabalhamos as questões, as heranças religiosas dentro dessa civilização. Quais são as influências? Então a gente trabalha aqui as influências religiosas no processo formativo dessa civilização. E aí nessa interação, então a gente fala que a civilização romana ela é marcada por três grandes períodos. O primeiro período é a monarquia, com a ação dos etruscos. O segundo período é a república. E o terceiro é o império. Então, primeiro período, a monarquia, segundo a república, e o terceiro é o império. Então, nós estamos falando sobre as características, sobre a organização dessa civilização e sobre o seu processo de transformação. E aí, nesse processo de transformação, então, nós vimos que a civilização romana, no seu período da monarquia, ela tem o seu poder entregue na mão dos etruscos, só que aí os latinos se levantam contra esse poder, né? Contra essa civilização que havia dominado o poder e se consolidam como líderes da própria civilização. Então, o período da monarquia termina com a libertação romana da ação etrusca e a consolidação do poder na mão dos patrícios. Quando isso acontece, inicia o que a gente chama de república. Termina a monarquia, inicia a república. E aí, na república, o poder está nas mãos, inicialmente, única e exclusivamente dos patrícios. Então, os patrícios, eles tinham nas mãos todo o poder. Com o passar do tempo, esse poder ele é partilhado juntamente com os plebeus. Com o passar do tempo, esse poder ele é partilhado com a ação dos plebeus. Então, os plebeus também vivem essa interação, vivem essa troca
dentro da vida no Senado. Então, eles também se integram à vida pública, eles também se integram às práticas administrativas. Eles também se integram às práticas e à vivência pública. E aí a gente vai chegar aqui um período onde a gente vai ter a crise da República Romana, e a República Romana, então, ela dá lugar ao Império. Essa substituição aqui, essa troca da nossa República para o Império, ela tá ligada a uma troca de poder também, tá? Ela tá ligada a uma troca de poder. Então, essa troca de poder, ela vem no sentido de que vai chegar um momento onde o poder do Senado, onde a organização política feita pelo Senado, ela se torna ineficiente. E aí, nesse sentido, nós vamos ter, então, a utilização de um sistema político conhecido por triunviratos. O primeiro triunvirato que viveu aqui o período da República era composto por 3 generais: Júlio César, Pompeu e Crasso, que posteriormente tem a sua sobrevivência unicamente pela ação da figura de Júlio César. O último triunvirato antes do Império é composto por Otávio, Marco Antônio e Lépido. E aí Otávio se consagra imperador. Então aqui na nossa apostila, aqui e na tela que vocês têm, a crise da República Romana. Após tomar inúmeros territórios e riquezas, Roma tornou-se o centro de uma poderosa e próspera civilização. Os patrícios ficaram mais ricos, pois a abundância de escravizados tornou suas terras mais produtivas. Os comerciantes plebeus enriqueceram com a comercialização de bens e pessoas capturadas e escravizadas. As conquistas não beneficiaram todos os romanos de forma igualitária. Os pequenos proprietários plebeus não tinham recurso para comprar escravizados, nem para aumentar suas terras. Sem conseguir competir com os produtores patrícios, acabaram arruinados e foram obrigados a vender suas propriedades. Os plebeus que antes trabalhavam para os patrícios perderam seus empregos, pois foram substituídos pela mão de obra escravizada. Aos que viviam de artesanato, não conseguiam vender o que produziam, pois Roma foi inundada por centenas de mercadorias trazidas de todas as regiões conquistadas. O empobrecimento da maioria da população romana gerou sérios problemas sociais: fome, desemprego, falta de moradia e de perspectivas de vida. A tensão social tornava-se maior a cada dia, com as pessoas dispostas a se rebelar e desobedecer às autoridades romanas. Entre as diversas tentativas de reverter o empobrecimento da plebe, destacam-se a ação de Tibério e Caio Graco, no século II a.C. Os dois tribunos da plebe defendiam a limitação do tamanho das propriedades agrícolas e a reforma agrária, com a distribuição de terras públicas aos plebeus. Os patrícios reagiram violentamente a essa proposta. Pessoal, então vamos lá. Acontece que... Lembra que a gente falou nos últimos vídeos que uma das grandes características da civilização romana eram as políticas expansionistas? E essa política expansionista, ela era marcada pela integração de poderes? Lembra que a gente falou que a civilização romana era uma civilização que, quando dominava, ela não destruía uma cultura, mas agregava aquela cultura aos valores dela. Agregava os conhecimentos e os saberes daquela cultura ao saber que ela tinha, ao conhecimento cultural que ela tinha. Nesse contexto, as classes sociais ricas, no caso os patrícios, eles passaram a ter cada vez mais poder.
E os plebeus que lutavam por direitos, que lutavam por espaço nessa sociedade, começaram a perder cada vez mais espaço, certo? Então a gente tinha uma classe que estava enriquecendo cada vez mais e uma classe que estava empobrecendo cada vez mais. Nessa interação, nesse relacionamento que nós vamos ter, então, nós vamos ter várias ações do Senado, né, do tribuno da plebe, que buscam garantir o bem-estar da sociedade de uma maneira homogênea, beneficiando tanto plebeus como patrícios. Tibério e Caio Graco são dois personagens da luta em favor a esse bem-estar público, da luta em favor a esse bem-estar político, rompendo com o autoritarismo patrício, mesmo tendo os plebeus direitos de participação, direitos do enriquecimento da época. Pessoal, tanto Tibério como Caio Graco, eles estão propondo a mesma coisa, que é uma reforma igualitária, que é um desenvolvimento de enriquecimento em comum a todos, que atenda às necessidades de toda a sociedade. Só que cada um vai ser atingido de uma maneira diferente. Em 132 a.C., Tibério e seus seguidores acabaram mortos. Então, Tibério ele é morto em uma emboscada, porque ele representava para os patrícios um perigo. Ele era visto como um problema para os patrícios. Por isso que os patrícios resolvem matá-lo. Porque o que o nosso Tibério e Caio Graco estavam propondo? Eles estavam propondo que ocorresse uma reforma agrária, que os bens sociais fossem distribuídos de uma maneira igualitária, fossem distribuídos de uma maneira a garantir o bem-estar de todos. E isso era totalmente contra a ideia de poder que os patrícios tinham. Isso ia totalmente contra a ideia de governo que os patrícios tinham, certo? Por isso que o nosso Tibério ele acaba sendo morto. Mas aí o que vai acontecer? Anos depois, Caio retomou a proposta da reforma agrária. A nobreza reagiu violentamente à sua proposta, mas aceitou em 123 a.C. que o trigo fosse vendido a baixos preços para a população. Essa medida ficou conhecida como Lei Frumentária. Então, o que é a Lei Frumentária? É a lei que vai buscar um equilíbrio na comercialização dos produtos básicos. Vai buscar um equilíbrio na comercialização dos produtos essenciais à sociedade. Perceba então que a gente viveu aqui dois momentos. O primeiro momento, essas leis foram vistas como negativas, tanto que o nosso Tibério acaba sendo morto. E em segundo momento, essas leis acabam sendo aceitas. Quando Caio Graco as propõe, anos posteriores, o nosso Senado ele acaba entendendo a necessidade de se garantir a funcionalidade, de se garantir a realização dessas leis. De que essas leis fossem realmente postas à prova. Ou seja, de que essas leis buscassem garantir, então, um bem-estar social. Essa é a grande questão, então. Esse é o nosso grande princípio. Então, nesse contexto, nós vamos ter a formação de um conjunto de leis que buscam garantir o bem-estar da sociedade.
Essa tensão social passou a preocupar os patrícios, que temiam uma revolta generalizada. Ao mesmo tempo, as vitórias alcançadas pelo exército contribuíram para que alguns generais alcançassem popularidade e passassem a ser vistos como pessoas capazes de comandar a sociedade. Vamos entender que quando a gente tem as revoltas aqui, a sociedade passa a lutar pela busca de líderes que realmente garantam o bem-estar social, garantam o equilíbrio do poder público. E nessa garantia do poder público, nessa garantia do bem-estar, então, está no sentido de garantir uma sociedade equilibrada, de garantir a sobrevivência dessa civilização, certo? Então, garantir a sobrevivência dessa civilização. Apoiado pelo Senado, então, que lhe conferiu o título de príncipes, ou seja, primeiro cidadão reconhecido como imperador, chefe militar, e como Augusto, o preferido dos deuses, o general Otávio alcança a condição de comandante único de Roma em 27 a.C. A partir de então, o sistema republicano deixou de existir, sendo substituído por outra forma de organização pública e política, que é o nosso império. Pessoal, aqui o relacionamento que nós temos aqui nessa consolidação, nós temos que entender o seguinte: essa organização pública, ela é marcada pela disponibilidade, tá? Então, pela disponibilidade que a nossa civilização romana vai conceder aos seus líderes. Então, os militares, eles passam a ser vistos como a única salvação para essa sociedade. Os militares, eles passam a ser vistos como os únicos capazes de garantir o bem-estar social. É nesse sentido que eles sobem ao poder, como o grupo que vai garantir o desenvolvimento dessa sociedade, que vai garantir o bem-estar para essa sociedade. Assim eles sobem ao poder, com a função de libertar, com a função de garantir o bem-estar. Pessoal, nós temos então sistemas republicanos chamados de triunviratos. O primeiro triunvirato, o mais conhecido, é formado por Júlio César, Pompeu e Crasso. Pompeu e Crasso são tirados da disputa e Júlio César comanda a civilização romana sozinho. Sobe ao poder, concentrando nas mãos toda a prática administrativa. O segundo grupo, segundo triunvirato, de grande importância, é o triunvirato que fecha o período republicano, formado por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Lépido, ele havia falecido, e aí a disputa entre o poder estava entre Otávio e Marco Antônio. Marco Antônio, ele contava com a ajuda da Cleópatra. Marco Antônio estava no Egito. Otávio, ele prepara o seu exército para lutar contra o exército de Marco Antônio e de Cleópatra, e sai vencedor. Quando ele sai vencedor e retorna para Roma, ele vai ao Senado e exige que o Senado o concedesse o título de príncipe, imperador e Augusto. Ou seja, ele se consagra
como o primeiro cidadão, o chefe militar e o preferido dos deuses, ou seja, Augusto vem no sentido do consagrado, o imaculado. O Otávio, então, ele se torna agora, após a sua coroação, ele se torna Otávio Augusto e dá início ao período imperial. Então, ele inicia o Império Romano. Então, o Império Romano se inicia com o governo de Otávio Augusto. A partir de agora, pessoal, todos os imperadores também serão Augusto, tá? Eles também trarão o título de Augusto, ou seja, do preferido, do escolhido pelos deuses. A partir desse momento, o governo político e o governo religioso é uma só instituição. Pessoal, então vai ficar para casa, módulo 15, atividade 1, página 185. Módulo 15, atividade 1, página 185, certo, pessoal? Façam a atividade e me enviem pelo aplicativo Vindimo, certo? Então façam a atividade e me enviem pelo aplicativo Vindimo. Módulo 15, atividade 1, página 185. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula, até a nossa próxima live. Tchau.